Hoje iremos iniciar uma brevíssima série de sermões sobre o tema, ou com o tema, a Igreja é indispensável. A Igreja é indispensável. Nós faremos então uma breve pausa no nosso estudo do livro de Abacuque para nos dedicarmos intencionalmente a uma minissérie de sermões sobre o tema a Igreja é indispensável. Estamos no início de um novo ano. Temos por hábito fazer breves estudos ao longo de todos os anos, nos últimos anos, sobre eclesiologia, sobre a doutrina da Igreja, o que é a Igreja, a importância da Igreja, a responsabilidade da Igreja, o que é um cristão, o que é um membro saudável. E ao iniciarmos este novo ano, voltamos a fazer este ano por várias razões, escolhendo este momento específico do ano. Algumas das razões pelas quais nós vamos estar a estudar isso juntos é porque está para breve também, e os membros da Igreja sabem, já foram convocados, uma Assembleia de Membros, que é muito importante para a Igreja, para a vida da Igreja. E a Igreja deve ouvir a voz de Deus, Então, por isso, nos centramos na palavra de Deus para dar condições à Igreja de ouvir a voz de Deus. Também fazemos estas séries sobre a eclesiologia neste exato momento da vida da nossa Igreja, porque é notório para todos nós o crescimento numérico da nossa Igreja. Nos últimos anos e pós-pandemia, a nossa Igreja nunca cresceu tanto como nos últimos anos, pós-pandemia. Talvez não nos apercebemos muito disto, mas se pensarmos que antes da pandemia tínhamos 80, 90 cadeiras no salão, agora, por exemplo, temos 130 lugares no salão, 130 cadeiras. A Igreja tem crescido na soma de novos membros, tem crescido nos interessados para serem novos membros. Aliás, começámos há 2 semanas o maior curso de Fundamentos da Fé alguma vez fizemos, com cerca de 20 alunos a participar. 12 deles candidatos que desejam também cumprir a ordenança de Jesus Cristo, 12 para serem batizados. Também a Igreja tem crescido naqueles que assistem aos nossos cultos. Todos os domingos nós temos pessoas novas, pessoas pela primeira vez. Lembrando que até recentemente tivemos um culto na nossa igreja com 160 pessoas. O nosso culto de Natal. Não tínhamos mais cadeiras, todas as cadeiras estavam no salão. Então, fruto desse crescimento e movimento da Igreja, é importante estudarmos sobre o que é a Igreja. Com muitos a juntarem-se a nós, a visitarem-nos pela primeira vez, a visitarem-nos por um tempo para considerarem se devem juntar a nós, se devem ser parte desta Igreja, membros da nossa Igreja, torna-se ainda mais fundamental falar sobre o que é a Igreja, quem compõe a Igreja. Qual a importância da Igreja? Quem lidera a Igreja e para que lidera a Igreja? Então, fazemos isto porque a Igreja é uma comunidade em constante movimento também. Entradas e saídas. E necessitamos ser relembrados do que é a nossa identidade como cristãos. Também fazemos isto porque existe ignorância e esquecimento desta mesma identidade cristã que nós temos, que Deus nos deu. E é fundamental nós termos bem presente a nossa identidade cristã. Aquilo que nós somos. Aquilo que o Senhor espera de nós. Fundamental, senão estaremos a desperdiçar as nossas vidas. E a trazer desonra a Deus. Também o fazemos, e este ponto é muito importante, estes estudos, porque há indiferença que persiste existir em relação à Igreja. Porque ainda há indiferença que persiste existir em relação à Igreja.
E isto é fruto de várias coisas. Esta ainda indiferença para com a igreja. A igreja, e estou a falar agora no modo geral, a igreja enfrenta um descrédito da parte de muitos que se intitulam cristãos, que se autodenominam e proclamam-se cristãos. E a igreja está a cair no descrédito de muitos. Alguns têm indiferença para com a igreja justificada, feridas que passaram em igrejas, abuso dos líderes, abuso de poder, legalismo. E essas são feridas justificadas. Esses também precisam de ser acolhidos e eu espero que essa mensagem possa trazer esperança para os vossos corações. Mas também há indiferença que precisa existir em relação à igreja por causa do tempo em que nós vivemos, fruto de movimentos revolucionários no século XX e que persistem no século XXI, que causam aversão a todo o tipo de autoridade. Então, por isso, muitos são indiferentes à igreja, porque não querem estar debaixo de nenhuma autoridade. E como batistas, nós queremos que a igreja, ela é a autoridade. Não é um grupo de pessoas, líderes. É a igreja. Nós somos batistas por convicção, espero eu. Batistas são congregacionais, a congregação. Deus tem os seus líderes que guiam, apontam, indicam, ensinam a igreja, mas a autoridade está na igreja. É a igreja quem aceita quem entra, é a igreja quem exclui os seus membros, é a igreja quem escolhe os seus pastores. A autoridade está na igreja, mas há muitos que vivemos na nossa sociedade uma aversão à autoridade, ao compromisso, à submissão. Mas ser cristão é ser submisso. Esta foi a mensagem que nós vimos há uns meses atrás em Efésios 5:21. Sujeitai-vos uns aos outros. Submissão não é apenas para as mulheres, é para todo o cristão. A vida cristã é de submissão, sujeição. A quem? Onde é que se vê a submissão e a sujeição? A Deus. Na igreja. Na igreja. Porque Cristo delegou essa autoridade à igreja. Também vivemos, muitos são indiferentes, porque vivemos uma fobia de compromisso. Alguns não querem ser membros da igreja, não querem compromisso. Querem apenas estar aqui de passagem, ser visitantes. E talvez porque tu tens uma fobia de compromisso, porque és influenciado pela cultura dos nossos tempos, que quer fugir aos compromissos. Só quer os seus direitos, mas não quer deveres. É esta a cultura em que nós vivemos. Há um crescimento cada vez maior de desigrejados, pessoas que não têm igreja, pessoas que têm o seu culto online. Hoje de manhã vão escolher a igreja ou o sermão que querem assistir online. Vivemos também um crescimento dos cultos online. Eu até tenho aversão a esta denominação culto online, porque é antibíblica. Existe transmissão do culto. Não existe culto online. O culto, a igreja é o ajuntamento das pessoas, a reunião das pessoas. Mas hoje muitos ficam comodamente nas suas casas, pensando que estão a cultuar a Deus, pensando que a fé é individual somente. A fé é individual, mas a fé é comunitária. É isso que nos ensina a Bíblia. E vamos ver um pouco sobre isso. Eu creio que esta indiferença em relação à igreja também é fruto da teologia do coaching. Uma teologia do coaching centrada no individualismo. E isto tem apelado cada vez mais a esta cultura individualista. E por isso, a esta aversão à igreja. E há muitos perigos com o mesmo. E eu espero que tu hoje sejas convencido das Escrituras, da importância da igreja, de juntar-te à igreja, mas não ser apenas um mero visitante ou um mero assistente da igreja. Não é isso que vai te fazer retirar todos os benefícios que Deus tem para a tua vida, para a tua alma, por meio da igreja. Hoje em dia é importante esses estudos também que nós estamos a ter, começando hoje,
porque as conversas acerca da igreja local são dominadas pelo pragmatismo, o que funciona. Igrejas estão a fazer não aquilo que a Bíblia diz, mas aquilo que funciona para ter mais clientes. Porque é isso que elas são, essas igrejas que funcionam com o pragmatismo, com o que funciona. Elas são como empresas. Não são igrejas. Empresas que buscam atrair clientes. Não se preocupando em fazer aquilo que Deus diz e definiu para a igreja. Apenas aquilo que funciona para encher os salões. Ou então, a conversa hoje em dia sobre igreja local é dominada pelo consumismo. Aquilo que nós dizemos em bom português, à vontade do freguês. É isso que é a igreja, tem que ser à vontade do freguês. Não aquilo que Deus determinou que a igreja fosse. Eu espero que tu não busques a vontade, a tua própria vontade, mas a vontade de Deus para ti, que é a melhor. Talvez não vais encontrar a igreja que tu queres, mas vais encontrar algo melhor, que é o que Deus quer para ti. É tão importante falar da igreja, porque também não é digno que nós que nos dizemos como cristãos, não é digno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a maior parte do serviço que acontece numa igreja, a maior parte da doação, do sustento de uma igreja, financeiro de uma igreja, tende a ser feito por uma minoria. Aqueles que estudam esses fenómenos eclesiológicos da igreja afirmam que apenas 10%, se por exemplo uma igreja tem 100 pessoas, apenas 10 pessoas estão a sustentar ali a obra com o seu serviço, ofertas e dízimos. Não é digno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo tal coisa. Eu espero então que a Palavra de Deus e o seu Santo Espírito produzam em ti não apenas um entendimento correto do que é a igreja e que ela é indispensável para a tua vida e no plano de Deus, nos propósitos de Deus neste mundo, mas eu oro que ela produza um amor maior por Cristo e pela sua igreja, que Ele derramou o seu precioso sangue por ela. O relacionamento de Deus conosco é um relacionamento de amor. O nosso relacionamento com Deus deve ser um relacionamento de amor. E o nosso relacionamento uns com os outros como igreja deve ser um relacionamento de amor. Aliás, não é interessante que Deus usa o mais íntimo dos relacionamentos, o mais amoroso dos relacionamentos humanos, estou a falar do casamento, para explicar o que está acontecendo na sua igreja? Vamos a Efésios capítulo 5, por favor. Efésios no Novo Testamento. Efésios 5. Reparem como Deus usa como exemplo, ilustração do que é a igreja, do que deve ser a igreja, do que está a acontecer na sua igreja, o relacionamento mais íntimo de todos e amoroso, que é o casamento. Diz assim a palavra de Deus, Efésios 5, versículo 25 a 27. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Saltemos para o versículo 29. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. A igreja é o maior espetáculo sobre a terra.
É o espetáculo do amor, da graça de Deus por nós, de nós por Deus, o nosso amor por Ele. E esse amor radical e transformador que nos une num relacionamento íntimo e amoroso quando tinha tudo para dar errado. Um relacionamento de amor uns pelos outros. Por fruto unicamente do seu Espírito que habita em nós. Tinha tudo para dar errado pelas nossas diferenças. Já só pelo simples facto da igreja ser constituída por homens e mulheres. Mas além disso é constituída por diferentes gerações. Por diferentes etnias. E depois gostos e opiniões pessoais. Tem tudo para dar errado. Só dá certo. E por isso é que é o maior espetáculo para este mundo. Por aquilo que nos une. Jesus Cristo. Pelo seu Espírito que habita em nós. Que o amor que temos recebido de Deus o Pai e do seu Filho Jesus Cristo por meio do seu Santo Espírito, agora nós também compartilhamos com outros pecadores. O apóstolo Paulo diz à igreja em Corinto, em 1 Coríntios capítulo 12, que eles são o corpo de Cristo. Todo ali o capítulo 12 é um texto sublime sobre a igreja, sobre o que é a igreja e esta imagem da igreja como o corpo de Cristo. Então reparem, se a igreja é um corpo, a nossa fé não é apenas individual. Ela é comunitária. Ela não existe fora de um corpo. Como não existe vida de nenhum dos seus membros e órgãos fora do nosso corpo. Não existe cristianismo e vida cristã, vida espiritual fora da igreja. Ela existe no corpo de Cristo, que é a igreja. Todos são membros iguais no corpo de Cristo. Isto é válido tanto para um TI, como para um jovem que não consegue controlar o seu odor corporal. E reparem que eu não apontei para ninguém agora, tá bom? Também é válido para uma voluntária do Ministério Infantil que nunca namorou, ou para uma viúva que recebe todos com um sorriso na cara. Todos são membros do corpo de Cristo. E isto é importante e começamos a responder, quem compõe a igreja? Se tu já te arrependeste dos teus pecados, se já te voltaste para Deus, se já creste em Jesus Cristo como o teu Senhor e Salvador, já creste nas boas notícias da morte e ressurreição de Jesus Cristo, então tu pertences a Jesus Cristo. Nós pertencemos a Jesus Cristo, mas também pertencemos uns aos outros. É isso que diz Paulo, e vamos lá, este texto é muito importante. A Romanos capítulo 12. Um pouco mais para trás nas vossas Bíblias. Vão encontrar Romanos, está Gálatas, depois está as duas cartas à igreja em Corinto, e depois está a carta aos Romanos. Romanos 12, versículo 4 e 5. Isto é que é a igreja, e quem compõe a igreja são os salvos, aqueles que pertencem a Jesus Cristo. Mas por pertencerem a Jesus Cristo, nós pertencemos inevitavelmente uns aos outros. Romanos 12, versículo 4 e 5. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros. Pertencemos a Cristo e pertencemos uns aos outros. Quem compõe a igreja? Aqueles que pertencem a Cristo. E por pertencer a Cristo, pertencemos uns aos outros. Então, para fazer parte da igreja universal, a igreja de todo o lugar, a igreja espalhada, mas também para fazer parte da igreja local como membro, primeiramente é preciso nascer de novo. Nascer de novo. Esta é a linguagem que Jesus Cristo usa para Nicodemos. Ali em João capítulo 3. E pensa comigo na tua própria experiência humana, pessoal, a tua história de vida. Tu não escolheste
nascer. Ou se foste adotado na família, não é que te acolheu, por nascimento ou por adoção, tu não escolheste nem o teu nascimento, nem a adoção. Assim também é para seres parte da família espiritual. Tu não escolheste. Deus escolheu. Deus te escolheu. É esta a mensagem da carta aos Efésios. Eleitos desde a eternidade. Ele te escolheu para nasceres de novo. É isto que Jesus Cristo vai dizer a Nicodemos, usando esta expressão. É necessário nascer de novo. Usando esta imagem, esta ilustração do nascimento. Nós não escolhemos o dia do nosso nascimento. Mas como Jesus Cristo continua ali explicando a Nicodemos, é pela vontade do Espírito que surge este novo nascimento. Deus nos escolheu pela sua graça, amados irmãos, por amor. Não porque somos melhores que os demais, apenas pela sua graça Deus nos escolheu. A igreja é composta pelos escolhidos de Deus, que Ele separou para a salvação, desde a eternidade, para sermos filhos adotados na sua família. Somente o nosso Criador nos pode fazer nascer de novo. Assim como Ele foi o único também que nos fez nascer pela primeira vez, no ventre das nossas mães. Assim também agora para o nascimento espiritual, somente o nosso Criador nos pode agora fazer nascer de novo. Esta é a mensagem de toda a Bíblia. Querem um texto para apoiar, além de Efésios, por exemplo, 1 Pedro 1. 1 Pedro 1, versículo 1:3. Reparem o que diz aqui o apóstolo Pedro na sua carta. 1 Pedro 1, versículo 3. Diz assim a palavra de Deus. Eu sei, hoje não estamos só num texto, torna-se mais difícil acompanhar, ir de versículo em versículo. Peço a vossa paciência. Diz assim a palavra de Deus. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, foi segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou. Esta é a palavra para novo nascimento. Nos fez nascer de novo para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Foi Ele que nos regenerou e nos fez unicamente a razão pela qual nos fez nascer de novo. Foi unicamente pela sua misericórdia. Se nasceste de novo, fazes parte da família de Deus. Se nasceste de novo, és filho de Deus. Se nasceste de novo, um filho de Deus é um adorador de Deus. É assim que se mostra que nós somos verdadeiramente filhos de Deus, se tememos a Deus e o adoramos, o amamos. Agora, se tu não amas a Deus, se tu não és um adorador, e adoração não tem a ver somente com cantar umas músicas ao domingo de manhã. Adoração significa entregar a tua vida como sacrifício vivo, santo e agradável e aceitável a Deus, todos os dias, em todo o tempo e em todo o lugar. Pelo menos nos esforçar para adorar a Deus e glorificar a Deus. Agora, se tu não tens vontade de adorar a Deus, se tu não tens vontade de conhecer a Deus, se tu não tens vontade de servir a Deus, e isso tudo acontece por meio da igreja, se tu não amas o corpo de Deus, a igreja, então há uma séria advertência. Talvez é porque tu nunca nasceste de novo. Nunca nasceste de novo. Talvez aceitaste um cristianismo apenas intelectual, mas nunca nasceste de novo. Nunca recebeste um novo coração. A igreja é composta por verdadeiros adoradores. O contrário, uma atitude contrária, é uma atitude que indica morte espiritual. Ou no mínimo, falta de saúde espiritual.
Todos aqueles que verdadeiramente estão em Jesus Cristo fazem parte da sua igreja. E deixa-me dizer-te, a sua igreja é perfeita. A obra de Deus é perfeita. A igreja de Deus é perfeita. Agora, eu sei que vocês estão a olhar com desconfiança para esta afirmação. Mas esta é a nossa verdadeira posição em Jesus Cristo. Por isso é que os autores nas Escrituras nos dizem que podemos ter acesso ao trono da graça de Deus e não ser consumidos. Porque Ele nos vê perfeitos em Jesus Cristo. Justificados em Jesus Cristo. Por isso é que também a palavra de Deus diz que nós estamos sentados em lugares celestiais. Porque a sua obra é perfeita e porque, na verdade, esta é a nossa posição em Jesus Cristo. Assim como Deus nos vê em Jesus Cristo. Dignos, gloriosos. Não por nós, mas por Ele e por aquilo que Ele fez por nós. Essa é a mensagem do Evangelho. A igreja é perfeita. Agora, sabemos que uma coisa é a posição, que é aquilo que estamos a falar, outra coisa é a prática. Nós sabemos que a nossa prática no presente é tudo menos perfeita. E neste sentido, a igreja é composta por pecadores, pessoas imperfeitas, que pecam. Mas a grande diferença é que nós somos pecadores perdoados por Jesus Cristo. Nós sabemos muito bem que na igreja pecamos contra Deus, pecamos uns contra os outros. Quantas vezes? Por exemplo, isto são só exemplos, está bem? Tudo aquilo que talvez vos pareça com a realidade, está bem? É só exemplos que eu vou dar. Por exemplo, reparem como nós, na vida da igreja, pecamos contra Deus e contra os outros. Quando alguém se esquece de aparecer para cuidar das crianças. Nós falhamos, somos imperfeitos. Quando alguém diz coisas ofensivas. Quando nós demonstramos parcialidade pecaminosa. E a lista podia facilmente continuar. Nós pecamos uns contra os outros. Mas não podemos nos esquecer que ainda somos uma obra inacabada, mas Ele prometeu em Filipenses 1,6 que vai completar e terminar essa boa obra que começou em nós até ao dia de Jesus Cristo. Por isso, não uses como desculpa sair da igreja por causa que me ofenderam. Não uses a desculpa de sair da igreja porque pecaram contra ti. Como alguém disse, eu não me lembro agora o nome, de quem é que disse isso há cerca de 60 anos atrás. Não ames mais a igreja ideal do que a igreja real. Porque não irás encontrar a primeira e destruirás a segunda. Volto a repetir. Não ames mais a igreja ideal do que a igreja real, pecadora. Porque nunca vais encontrar a primeira e irás acabar por destruir a segunda. O que é uma igreja? Apesar de tudo isto, é certo. Pecadores que pecam contra Deus e uns contra os outros. A nossa igreja, a igreja onde Cristo diz que está presente. E como tal é o único lugar onde o céu está na terra. E isto nós sabemos pela oração modelo de Jesus Cristo. Como é que Ele nos ensinou a orar? Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O reino de Deus, o céu, vem à terra na igreja. Por meio da igreja.
Não há nada mais sério e glorioso do que a igreja. Uma maneira didática de nós ensinarmos e responder a esta pergunta, o que é a igreja, não é apenas dizer de forma positiva o que é a igreja, mas também de forma negativa dizermos o que é que não é uma igreja. E eu quero começar simplesmente por aí. Vejamos então o que é que a igreja não é. A igreja não é um clube. A igreja não é um prédio. Claro que o prédio é importante. Aliás, o prédio nos permite que casa, não sei, não conheço a casa de todos os que estão aqui presentes, mas que casa é que podia receber estas mais de 100 pessoas que estão aqui esta manhã? Graças a Deus temos este lugar e este espaço. Um lugar seguro para as mães estarem ali, que eu estou a olhar para elas, a fazer dormir as crianças, os bebés. Ou para as nossas crianças terem um lugar seguro também, juntas, para aprender da palavra de Deus. Claro que as instalações são importantes. Mas a igreja não é um prédio. Não é um prédio. A igreja também não é um show para que tu possas escolher se gostas ou não. Esta é a mentalidade de consumismo. Amados irmãos, eu quero ser muito sincero com vocês. Quando eu subo aqui a este púlpito, a minha preocupação não é se vocês gostaram ou não do sermão. É se Deus aceita ou não o meu sermão. Não me passa pela cabeça se vocês gostaram ou não do sermão. É se eu estou sendo fiel ao meu Deus e Ele aceitou esta palavra em seu nome. A igreja não é um show. Ainda que muitas se tenham transformado num show. Tu entras em ditas igrejas, não sabes se estás numa igreja, num culto ou se estás num espetáculo. Num show. Porque é isso que elas são. Um show voltado para apenas um grupo de pessoas específico. Uma franja que querem atingir, claro, porque é muito mais fácil crescer assim. Crescer juntando todas as gerações, as etnias, é muito mais complicado. Porque vai haver muitas mais oportunidades para as nossas diferenças e dificuldades de relacionamento. A igreja é, de uma maneira resumida, uma confissão de fé. Um grupo de pessoas salvas, já vimos, que nasceram de novo, mas que confessam a mesma fé. Por isso nós temos documentos escritos. Documentos escritos são bons, porque nós recebemos também a palavra escrita e várias confissões, catecismos e tudo foram surgindo ao longo da história da igreja para salvaguarda da igreja, discipulado da igreja, ter bem presente aquilo que a igreja é. A igreja também é um pacto. É por isso que existe um pacto das igrejas batistas. Talvez isso tudo é estranho para ti, mas é algo, uma prática saudável da história da igreja. Se tu conheces um pouco da história da igreja, ao longo dos séculos, tu vais ver esses pactos escritos para as pessoas terem presente quem são e a sua responsabilidade. A igreja é as ordenanças, é o batismo. A prática do batismo é a igreja que tem autoridade para batizar. Não és tu lá na banheira da tua casa. É a igreja que dá a profissão da fé, testemunho da fé, da autoridade. A igreja é também o cumprimento da ordenança da ceia do Senhor. Daqueles que participam da mesa da comunhão. E nós convidamos a participar aqueles que estão efetivamente em comunhão com Deus e com a igreja. A igreja é pregação da palavra. Foi assim que Deus determinou dar vida ao seu povo e alimentar o seu povo por meio da pregação da sua palavra. A igreja são pessoas. Pessoas. São pedras vivas. Não é tijolo e cimento. Pessoas. Relacionamentos. Isto é a igreja. Sabem porquê tudo isto que Deus definiu ser a igreja? Porque os nossos familiares lá fora, os nossos amigos lá fora, os nossos vizinhos não cristãos
Eles precisam não apenas das nossas palavras do Evangelho, mas eles também precisam de uma comunidade do Evangelho que possa dar testemunho da veracidade destas nossas palavras do Evangelho. Como é que isto é verdadeiro nos nossos relacionamentos? Não é apenas palavra a fé cristã, é vida. Vida na igreja. Se há um povo do Evangelho, se há uma comunidade do Evangelho que professa esse mesmo Evangelho, abraça, ama este Evangelho, crê neste Evangelho, proclama este Evangelho, também vive este Evangelho. E vive por meio da membresia de uma igreja local. É que se torna visível a nossa fé, o nosso compromisso com Deus e uns com os outros. A membresia de uma igreja é fundamental. A mesma é fundamental para aqueles que estão dentro da igreja, porque produz santificação. Nós sabemos de quem somos responsáveis, de quem devemos de receber exortações, a quem devemos dar exortações, quais são as nossas responsabilidades. Isto produz santificação das nossas almas, a membresia. Mas não só é fundamental para os de dentro, ela também é indispensável para os de fora. Para os nossos esforços evangelísticos. É muito importante para a comunidade saber quem é a igreja. Saber os que estão dentro da igreja. Os que formam parte desta comunidade do Evangelho, que crê e proclama e dá testemunho do Evangelho. E nós cuidamos, quem dizemos que faz parte da igreja, de quem é membro da igreja e damos testemunho da sua profissão de fé e da sua vida. Nós cuidamos isso. Porque nós não queremos confundir aqueles que estão lá fora. Nós queremos que eles vejam uma verdadeira comunidade que vive o Evangelho. Por isso a membresia da igreja, ela é importante e fundamental. E ela é realmente bíblica. O meu convite, se tu não és membro da igreja, o meu convite, exortação e aquilo que Deus espera de ti é que tu te tornes membro da igreja. Talvez estás-te a perguntar, a membresia de uma igreja é realmente bíblica? Eu teria esta manhã muitos textos para ti. Eu só vou ler alguns para provar a sua prática, necessidade e que é bíblica desde o início. Por exemplo, vamos a Atos, ao livro de Atos 2, versículo 41. E depois vamos ao capítulo 6 de Atos, versículo 2, mas primeiro aqui o 2, 41. Eu tinha vários outros textos, Mateus 18, 7, 1 Coríntios 5, 2, mas só para mostrar que membresia é algo bíblico. Era isto que era esperado de um cristão, ser batizado e unir-se a uma igreja. Formalmente recebido e reconhecido numa igreja. Reparem, Atos 2,41 diz, então os que lhe aceitaram a palavra depois da pregação de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Um acréscimo. Só acrescentas algo se algo existe. Já existia. Sabiam quem fazia parte da igreja. Sabiam quem é que estava a acrescentar-se à igreja. Vamos a Atos 6. Versículo 2. Este texto ainda torna tudo mais claro sobre membresia. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Reparem, os 12, os apóstolos, convocaram uma comunidade, a comunidade dos discípulos. Uma comunidade reconhecida. A igreja, os membros. A membresia é bíblica, porque se Deus ao longo da história, nós vemos isso nas páginas da Bíblia, separou um povo, Ele habita nesse povo, e Ele deseja que esse povo seja separado dos demais, distinto dos demais. Sempre foi assim ao longo da história. Deus sempre tratou um povo específico e fez separação e deu mandamentos para criar esta distinção do povo de Deus
com os demais. Foi assim com as pragas do Egito. Até moscas. Moscas não atingiram os israelitas. Só atingiram os egípcios. Esta separação e distinção que Deus fez sempre do início de quem é o seu povo e de quem não é. Até de uma dieta alimentar no Antigo Testamento que Deus deu especificamente ao seu povo da Antiga Aliança, ao Israel étnico. Não é? Vocês sabem isso, não podiam comer certos tipos de animais, não podiam comer porco. Agora nós já não estamos debaixo dessa dieta alimentar, porque nós estamos numa nova aliança. Mas o tópico não é sobre dieta alimentar hoje, não vou desenvolver muito o assunto. Mas porquê é que Deus dá uma dieta alimentar ao seu povo? Porque até o povo de Deus, na maneira como come, deve ser distinto aos demais. E o nutricionista da nossa igreja está a gostar do sermão neste momento. Deus quer que sejamos separados e distintos para podermos oferecer um testemunho atraente e convincente para este mundo. Isto por meio da comunidade, dos membros da igreja. Para cumprir o mesmo é indispensável à igreja seres membro de uma igreja. A igreja é indispensável, mas a tua membresia, ser parte da igreja, não é passiva. Ela deve ser ativa. Ser membro dá trabalho. E dá muito trabalho. Ser membro de uma igreja, de acordo às Escrituras, não é apenas um status ou o nome de uma lista. É um ofício ou um trabalho. E espera-se e exige-se que tu apareças para trabalhar. É isto que o autor aos Hebreus diz. Vamos a Hebreus 10, versículo 24 e 25, por favor. Reparem que ser membro de uma igreja, um membro saudável de uma igreja, não é um status, é um trabalho. Espera-se e exige-se que tu apareças para trabalhar. E isto está aqui em Hebreus 10, 24 e 25. Diz assim a palavra de Deus. Consideremos-nos também uns aos outros. Reparem a atividade, o trabalho. Para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos. Mais trabalho. Como é costume de alguns. Antes façamos admoestações. Mais trabalho para ti. E tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Ser membro é um trabalho. Trabalhar no quê, principalmente? Está o autor aos Hebreus a exortar-nos. No proteger o Evangelho. A fé cristã. A afirmação e declaração sobre o que é o Evangelho, mas também quem é o povo do Evangelho. É a responsabilidade dos membros da igreja. Eu gosto muito do seu livro, e eu estive a ler esse livro como material de estudo para os nossos estudos sobre a igreja é indispensável, do livro do Jonathan Leeman. A igreja é essencial. E ele diz o seguinte: o nosso trabalho como membro da igreja é o trabalho original de Adão, só que numa versão da nova aliança dada a nós por Cristo. Agora pensemos qual era o trabalho de Adão. Os homens que estiveram aqui na última quarta-feira sabem muito bem, porque estivemos a estudar esse texto. Mas o trabalho original de Adão é que ele primeiramente era rei. Era rei. Gênesis 1, versículo 27 e 28, que eu vou ler para vocês. Reparem o que diz. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Adão foi chamado para ser rei, sujeitar e dominar um novo território que Deus tinha criado para ele. Mas Adão também era sacerdote. A ele foi pedido em Gênesis capítulo 2,
Versículo 15 e 16. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Então, Adão não era apenas rei, mas foi chamado como sacerdote. Tinha que manter santo o jardim onde Deus habitava. Amados, Deus habita na igreja. Jesus é o Senhor da igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Agora nós somos chamados nesta nova aliança, e somos mesmo assim chamados, reis e sacerdotes. 1 Pedro 2,9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamares as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sacerdócio real. Como reis, nós nos esforçamos para fazer discípulos e ser embaixadores da reconciliação de Deus com os homens. Essa é a mensagem do Evangelho. O nosso objetivo também é trazer mais corações em sujeição a Deus, mais terra sobre o domínio do Evangelho. Por isso nós somos chamados a multiplicar-nos, a ir até aos confins da terra, a plantar igrejas, a cumprir a grande comissão, não é? Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando a guardar todas as coisas. Reis. Mas para isso, cumprirmos a grande comissão, nós precisamos unir forças nesse propósito. É por isso que nos tornamos membros de uma igreja. Para unir forças nesse propósito. É por isso que nós ofertamos para sustentar a obra do Evangelho neste lugar. É por isso que investimos no treinamento dos membros para cumprirem melhor esta grande missão. É por isso que nós desafiamos ao apoio missionário à volta do mundo. Porque a nós foi dada a tarefa de sermos reis, de aumentar o domínio do Evangelho nesta terra. O nosso trabalho real como membros é fazer discípulos, aumentando o reino de Deus. O nosso trabalho como sacerdotes, como membros, é manter a nossa santidade, guardando o que do Evangelho e quem pertence ao Evangelho, protegendo o reino. O nosso trabalho é zelar pelo lugar onde Deus habita, a igreja. É por isso que eu disse ao início que a igreja, ela é quem decide sobre quem é membro e quem não é. A igreja também é ela que cuida de escolher os seus pastores. É a igreja também quem tem a responsabilidade, como eu vos disse no domingo passado, de poder examinar aquilo que está a ser ensinado na igreja, se está conforme as Escrituras, tal como os de Bereia faziam. Atos capítulo 17, versículo 11. Para que a nossa igreja, é nossa responsabilidade, que a nossa igreja permaneça firme no Evangelho. É por isso que também praticamos a disciplina. Ou palavra que dá muita comichão hoje em dia. Mas é uma demonstração de amor quando praticamos a disciplina formativa, o ensino, corretiva. O ensino é a disciplina formativa e a disciplina corretiva, a correção na igreja. Que em casos mais graves, como Mateus 18, o nosso Senhor Jesus Cristo nos orientou a fazer, e Paulo em Corinto leva à exclusão. À exclusão daqueles que rejeitam arrepender-se dos seus pecados e negam por isso a sua profissão de fé. Porque a igreja, o nosso trabalho como sacerdotes é zelar pela santidade da igreja. Esse não é o trabalho dos pastores da igreja somente. Dos diáconos da igreja somente. O nosso trabalho é zelar pela santidade da igreja. Eu tenho aqui uma história que ilustra tudo isto. Não costumo dar exemplos pessoais, muito menos da nossa igreja, mas vou dar. O ano passado, uma irmã da nossa igreja, muito atenta e com muito cuidado, veio falar comigo pessoalmente. E me fez a pergunta: pastor, você disse àquela irmã X
para não voltar à igreja, que não podia reunir-se na igreja. Eu disse, como é que eu iria dizer tal coisa? Como é que eu iria dizer, se nós dizemos até que para a igreja é para todos e todos são bem-vindos e o que queremos é que ouçam a palavra de Deus. Como é que eu iria dizer para deixar de frequentar a igreja? Não, é que ela me disse isto. Que você disse que não podia mais frequentar as reuniões da igreja. Ok, vamos esclarecer isso. Eu peço à irmã que primeiro vá falar com a irmã, diga que falou comigo e diga que eu disse que, obviamente, que não o tinha feito. Se não, volta aqui a falar e eu vou falar com essa irmã se o assunto não ficar resolvido assim. Então esta irmã, com muito cuidado e coragem, foi falar com essa irmã. E disse, não, irmã, o pastor disse que nunca afirmou tal coisa, nem nunca fez tal pedido. A irmã ouviu e disse, não, mas eu ouvi bem. Ok, graças a Deus, eu fui investigar alguns áudios que eu tinha enviado. E graças a Deus não tinha apagado. Às vezes estamos com a memória cheia dos áudios. E eu tinha este áudio. E eu juntei-me com a irmã, estas irmãs, e o áudio mostrei a ambas, o áudio. O que é que dizia? E por um erro de entendimento da comunicação, a irmã deduziu uma coisa que não correspondia àquilo que estava expresso no áudio. Então, e era um tema de português. Nós sabemos como o português é importante. Às vezes uma vírgula, um ponto final faz a diferença. E era uma questão assim, de uma vírgula, na comunicação. Mas olhem, reparem o cuidado desta irmã, a zelar pela santidade da igreja. Ao ponto que esteve disposta daquilo que ouviu, vir confirmar comigo se efetivamente era assim. Porque ela estava preocupada com aquilo que ouviu. E não só, como viu que não era aquilo, voltou e se expôs a esta irmã para trazer a verdade. Isto é cuidar da igreja. Isto é cuidar da igreja. E dá trabalho. Dá trabalho. Mas é isto que nós somos, sacerdotes. Sacerdotes. A grande lição de tudo isto, se querem ficar com algo, é que ser membro de uma igreja não é algo passivo. E para trabalhares bem, precisas também de ser treinado para o trabalho. Precisas dedicar-te com a tua mente e coração. Precisas pensar e planear em como fazer a diferença nesta semana que agora vem pela frente. O que irás fazer para cumprir o teu rol de rei e sacerdote? Tu estás a ajudar, são perguntas para a tua reflexão diante de Deus, e é diante de Deus porque a quem tu vais um dia ter que dar contas desta tua responsabilidade a que foste chamado é diante de Deus. Se tu estás efetivamente a ajudar todo o corpo a carregar o peso, ou estás sendo negligente, desleixado, indiferente e descuidado. Um dia estaremos todos nós diante de Deus e prestaremos conta de como cumprimos essa responsabilidade. Eu espero que cada um de nós tema esse dia em que estaremos diante de Deus e iremos prestar contas da nossa responsabilidade. Devemos encorajar aqueles que são focados nos seus estudos, diligentes nos seus estudos e trabalhos. Isso é algo muito bom. Mas também devemos exortar que o mesmo foco e diligência que têm nos seus trabalhos profissionais tenham o mesmo foco e diligência para proteger o povo de Deus e estender o reino de Deus. Eu não estou a falar de ter o mesmo tempo. Eu estou a falar de ter o mesmo foco e diligência. De proteger o povo de Deus e estender o reino de Deus. Uma definição teológica que aparece neste livro, A Igreja é Essencial. E resumindo, a Igreja é um grupo de cristãos que se reúne como a embaixada terrena do reino celestial de Cristo para proclamar as boas novas e os mandamentos de Cristo, o Rei, para afirmar uns aos outros como seus cidadãos por meio das ordenanças e para evidenciar o amor e a santidade de Deus por meio de um povo unificado e diverso em todo o mundo, seguindo o ensino e o exemplo dos presbíteros.
ou dos pastores, ou dos anciãos. Termos que são sinónimos nas Escrituras. A igreja, resumindo, porque esta é uma definição muito extensa, a igreja é um grupo de pessoas que sabem que foram amadas por Jesus Cristo e agora amam outras de igual maneira. A igreja é um grupo de pessoas que sabem que foram amadas por Jesus Cristo e agora amam outras de igual maneira. No próximo domingo, nós vamos falar de algo mais, de como é que isto acontece na prática. Vamos falar das demonstrações de amor pela igreja, de como amamos na prática, como Cristo nos amou. Vamos falar também de quem lidera a igreja e para que lidera a igreja. E Deus os colocou para liderar a igreja. Porque a igreja é indispensável para confirmar a nossa fé, para nos manter na fé, para proclamarmos também essa mesma fé ao mundo. Nós precisamos da igreja e a igreja precisa de nós. Nós temos direitos e privilégios como cristãos, mas também nós temos deveres como cristãos, responsabilidade. O mundo precisa da igreja também. O mundo precisa também da igreja. Filipenses 2,15 diz: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, no qual resplandecereis como luzeiros no mundo. O mundo precisa da igreja. E aqui Paulo diz que nós somos individualmente como um farol no escuro da noite do mar. Coletivamente também somos como um céu negro salpicado por diamantes brilhantes neste mundo. Luzeiros. É este o quadro que nos apresenta Paulo sobre quem nós somos, sobre o que é a igreja no mundo. Somos vasos de barro, mas nós temos ouro brilhante dentro de nós, porque temos a habitação de Cristo, do seu Espírito dentro de nós, que nos faz viver como Cristo, como reis e sacerdotes, para a glória de Deus Pai neste mundo. Por isso, o convite da palavra de Deus para ti, de Deus mesmo, é junta-te à sua igreja, para o teu próprio bem, para o bem dos outros, para o bem deste mundo. Deixa a inutilidade, a inglória reserva e entra no ativo. Entra no posto avançado do reino celestial. Esse posto é a tua igreja local. Que sejamos fiéis à mensagem cristã, à fé que dizemos ter, vivendo juntos a nossa fé. Oremos. Senhor, obrigado pela tua palavra, as exortações que temos nela, Senhor. Ajuda-nos a ser esta igreja, Pai. Ajuda-nos a ser, primeiramente, conscientes que a mesma é indispensável para o nosso bem, para o bem dos outros, para o teu reino, para o mundo, Senhor. Senhor, ajuda-nos a assumir não apenas os nossos privilégios de alegrar-nos com os mesmos, mas também as nossas responsabilidades, Senhor. De acordo àquilo que tu nos chamaste, para não desperdiçarmos as nossas vidas, Senhor, e podermos ser bem ativos, trabalhadores, servos fiéis, no posto avançado do teu reino aqui na terra, a nossa igreja local. Amém.